Advogado no Brasil é tudo quebrado, exceto os caras que são alunos desse cara aqui. Euro. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Seja bem-vindo. Valeu, valeu. Claro que eu fiz uma provocação aqui, mas tem uma máxima da galera que é o advogado tradicional, que abre a porta do escritório e fica ali, esperando chegar cliente, que vai vir o amigo da avó, o vizinho do tio. Não, a gente pode falar mal dele que ele nem vai assistir o Ads Sketch, porque esse tradicional, ele nem investe em Ads. Ele não é um advogado que tá na caverna ainda. Ele tá ainda numa advocacia, vamos chamar de analógica, né? Puta que Analógica. pariu. Sim, cara. Não prospecta no digital, não tem noção de escala, não tem noção de operacional replicável, gerenciável. Então é um cara que ele tem um emprego premium. Entendeu? Assim, ele tem um Usa emprego terno e gravata. premium, usa terno e gravata. Ele vai, se ele mandar bem como advogado, no boca a boca ele vai ter um certo reconhecimento depois de 10, 15, 20 anos e que ele vai conseguir viver razoavelmente bem, tipo mediano, medíocre. Né? As pessoas ficam bem putas quando eu falo, porque eles não interpretam o que é medíocre. sim. Medíocre é Que é mediano. mediano. Então ele vai viver bem, vai viver melhor do que uma pessoa né, que não tem um nível superior e tudo mais. Mas assim, rico não vai ser. Não vai ser. Sim. Se ele não assistir o Ads Cast, não investir em Ads, não investir em IA, não investir em gestão. Você tem um número de quantos advogados tem no Brasil 1,5 hoje? milhão, assim, arredondando. 1,5 milhão. É muita gente. Eu acho que é a profissão que tem mais discrepância Sim. de salário. Porque, cara, tem um advogado que não consegue ganhar dinheiro, não trabalha, e tem um cara que é multimilionário, né, cara? É bizarro isso. E é louco por causa disso. Como é que consegue os dois com o mesmo diploma, um ficar milionário e o outro não conseguir, cara, nem pagar as contas? E aí, essa é a minha pergunta pra você. Cara, qual que é a grande diferença do cara que é multimilionário, um advogado, pro cara que não consegue nem pagar as contas? Tipo, muitas vezes o cara desistiu da profissão porque, cara, ele não consegue cliente, vai ser Uber, vai trabalhar com alguma outra coisa que não ser advogado. Qual que é a diferença entre esse cara na prática, no dia a dia? Vamos lá. Para ser direto, existem alguns estágios. O Boa. primeiro é, cara, o cara que ele não vai conseguir, ele vai ser Uber, ou vai mudar de profissão, é o cara que ele não sabe vender. Boa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Ele não sabe vender. Então ele não sabe se vender, ele não sabe nem se vender para conseguir um emprego. Entendeu? Mas eu posso te interromper? Claro, claro. Na faculdade, durante a graduação, Zero. não é tratado sobre vendas. Zero. E tem uma máxima que advogado não pode vender. Boa. Como que a gente pode passar isso para esse cara? Enfim, porque ele não sabe vender. Daí ele falou, pô, mas eu não vendo. Não, lógico que você vende, todo mundo vende. Como que é tratado isso na advocacia e por que esse cara não consegue prosperar? Eu sempre falo que o melhor vendedor ele não vende, ele não faz pitch. Boa. Né? Ele faz a pessoa pedir o pitch. Isso em qualquer área, não só no direito. Qualquer área, o bom vendedor é aquele que ele enxerga um problema numa conversa, ele tem soluções, ele apresenta soluções para um problema detectado numa conversa, ele gera desejo até que alguém, por algum momento, ele escorrega que ele tem essa solução e a pessoa pede um pitch. A pergunta que eu mais adoro é: eu estou trocando uma ideia. Aí, por exemplo, tá muito no auge tributação. Ah, vocês fazem hold de participações para não pagar aqueles 10% sobre o lucro que o Lula trouxe aí pra gente agora. Aí a pessoa fala, mas quanto que você faz isso? Então quanto que custa? Pronto, aí a pessoa pediu um pitch, entendeu? Aí é a hora que você fala, pronto, já nem preciso vender. Então, o bom vendedor, o advogado que sabe vender, cara, ele ganha muito dinheiro, porque problema nesse país é o que mais tem, bicho. Sim. É o que mais tem em qualquer área. Problema em família, com o terreno do avô, problema tributário com a legislação mais complexa do planeta, problema trabalhista. Cara, toda hora nós temos uma legislação muito complexa. E é por isso que tem muito advogado. Como a nossa legislação é muito complexa, tem erro toda hora. Então, se você mexer, você acha um erro. Mas o ponto é, o advogado que não sabe achar o erro para a pessoa que ele está se comunicando, não sabe conectar isso a uma solução e gerar desejo, aí ele vai morrer de fome. Cara, deu 5 minutos aqui, ele já entregou tipo, um ouro aí, acho que é muito valioso, que é essa questão das vendas, né? Não pode, mas você mostrou o que eles precisam fazer
para que a pessoa na outra ponta fala como funciona. Né? Isso daí, de fato, é o que muda o game do advogado mediano, advogado que... Porque isso é a mesma coisa, não só na área do direito, né? A gente for puxar a medicina, a galera é ensinado a teoria ou a prática lá, mas a venda em si, empreender, porra, é vender, cara. Porque a pessoa que sabe vender, o advogado que sabe vender, já era, ele não fica sem grana. Você disse agora o que eles precisam fazer. É isso. É tipo De fato, assim... Tem um livro muito bom que ele é de marketing, que é The Great Leads. Eu acho que ele não tem uma tradução para português. Se tem, assim, é coisa nova. Porque eu lembro que meu professor eu fiz um MBA lá atrás, na FGV, o Kleber, meu professor, ele me indicou esse livro. Falou, cara, esse livro aqui, se você entender dele, você vai entender de marketing. Mas não marketing daquele go-to-marketing. Tipo, marketing... não marketing publicidade, né? Sim. Marketing mesmo, de mercado, de você entender, de criar coisas sexys, resolver um problema e tudo mais. E nesse livro ele fala sobre os níveis de consciência, né? O totalmente inconsciente e tal. Ele explica isso, esse livro é antigo. Então ele explica isso há 20, 30 anos atrás. E, cara, qual que é o grande ponto? Vamos lá, tem um nível inconsciente. O cara que é inconsciente, pra galera que tá assistindo, né? O cara que é inconsciente, ele não sabe que tem um problema. Depois tem um cara que é consciente do problema, mas ele não sabe que tem uma solução. Depois tem um cara consciente da solução do problema e do produto que tem a solução, né? Porque é uma solução ímpar o produto. E por último, tem o nível de consciência da oferta. O que o advogado não pode fazer pelo código de ética é a oferta. Então você não pode sair panfletando, tipo, um divórcio de 9 mil por 4 mil. Você não pode falar, mas você pode falar, cara, eu sou um advogado que faço divórcio. Eu vou te mostrar as 5 causas, cara, que você pode estar tendo e sendo passado para trás no seu processo de divórcio se você é uma mulher. E a mulher já vira e fala, opa, eu quero saber disso. E aí você explica todos e no final você fala, cara, procure o seu advogado de confiança. Se você falar isso ainda, você tem um gatilho do desapego. Do tipo assim, cara, eu sou muito bom e não preciso de você. Mas a pessoa vai vir falar com você porque você trouxe um nível de consciência para ela. Então ele vira e fala, caramba, mas você faz isso? Aí, claro que eu faço. Eu não apresentei que eu sou advogado. Mas a partir do momento que a pessoa te procurou, aí você pode dar pitch, aí você pode falar preço, você pode falar o que for. Uma maneira de advogado vender seria contando um caso, por exemplo? Tipo, pô, uma vez eu vi uma situação com a Dona Maria e ela aconteceu, ela foi abandonada e faz todo um storytelling e no final ele pode fazer algum tipo de CTA ou não? Aí acaba a história no ponto final. Vamos lá, o storytelling pode, mas o código de ética fala o seguinte, não pode ser sobre um caso seu. Tá. Isso eu já acho Sim. Porque, pô, quero contar os meus casos que eu conheço bem pra caramba, né? Mas tem esse problema lá no código de ética. E você pode comentar casos. Aconteceu um caso assim, eu tava lendo a jurisprudência, isso, o juiz deu isso, ou seja, se você tá passando por isso, existe uma solução. Meu nome é Euro, sou um advogado especialista na solução, e se qualquer dúvida que você teve sobre esse conteúdo, é só me mandar uma mensagem. Porque o artigo 1º e o 4º do provimento 205 da OAB, ele fala, é permitido marketing jurídico de conteúdo. Então você pode gerar conteúdo. Cara, e isso é o mais bacana do que a gente ensina para os nossos alunos, que a gente ensina funil. Eu ensino pro advogado, imagina o cara, velho, que ele não sabe fazer um post. E eu falo, vou te ensinar um funil de palestra. É o cara, funil de palestra, como é que é isso? Eu falei, não, você vai fazer de 10 posts chamando a galera para uma palestra. E aí você vai fazer um tráfego pago, você vai botar essa galera para se inscrever numa página de captura, jogar na página de obrigado para um grupo do WhatsApp. Essa galera vai ter mensagens de aviso e aí você vai fazer uma palestra. Não é um lançamento, é uma palestra, porque na cabeça dele já se familiarizou com palestra. Esse ainda é digital. Totalmente digital. E aí, cara, gente muito tradicional tem feito assim, e aí a galera faz e o cara fecha tipo assim... Porque é muito mais fácil vender advocacia do que um curso, bicho. É muito mais fácil. A pessoa de fato tem um problema. Tem um problema. E outra, o curso é você ensinar a pessoa a pescar. Sim. A advocacia você vai fazer pro cara, pô. É o peixe frito, é o serviço já. Então, assim, não tem muita objeção. A objeção vai ser de preço. Então, se você fez uma boa pesquisa antes, rodando ali no grupo, né? Eu sempre falo, olha, joga uma pesquisa ali, um formulário pra você saber a renda da galera tal. E se você joga ali uma mensalidade que é 10% da renda da pessoa, vai vender, velho. Tu vai vender. E aí, por exemplo, teve uma aluna minha que botou 140 pessoas, 160 pessoas num Google Meet e fechou 140 contratos. Caceta. E ela olhou e falou assim,
euros. Estourei. Eu não tenho nem como fazer. Porque imagina ela tem que colher e analisar 140, não documentos, mas conjuntos de documentos. E aí começa a surgir um outro problema, que eu falo, um problema bom, que é o segundo nível do advogado. Eu já tenho demanda, que o problema é não saber vender. E o outro é, não consigo delegar. Ele acha que ele tem que fazer tudo. Ele acha que, tipo assim, não, só eu que vou fazer bem. Só ninguém consegue fazer tão bem quanto eu. Meu cliente quer falar comigo. E não é. Não é. Entendeu? Centralizador total. É isso. São os dois. Se você fosse falar, o advogado que vai morrer pobre e o advogado que vai ficar muito rico, o pouco rico é o cara que soube vender. O muito rico é ele soube vender e depois delegar. Aí já era. Faz um drop service ali. Vende, delega. Essa questão de geração de conteúdo aí, eu fiz com um cliente agora. Inclusive, no momento que a gente tá gravando esse podcast, a equipe tá lá no Rio Grande do Sul e tá fazendo a captação. Eles são parceiros, assim, da nossa agência, e eles têm um tempo... São desses mais arcaicos, né? A gente tá digitalizando, a empresa... A gente tentou plugar o funil de palestra, mas tem a resistência, porque, né, é novo. E ó, qual foi... A gente vai, né? Vamos tentando um caminho aqui, e a gente chegou num ponto de inflexão de um podcast, que eles se sentem mais à vontade. Então lá agora gravando uns 3 podcasts hoje, para depois a gente tá soltando com essa mesma do gerar valor e no final tem aquele CTAzinho ali. Que isso totalmente permitido. Totalmente a gente permitido. pode. Conteúdo. Totalmente permitido, cara. Nesse funil de palestra ali que você fez ali, tem serviços específicos que funcionam? Cara, todos, velho. Mas, vamos lá, eu sempre gosto de... Tudo dá pra vender, tudo. Eu já vi de tudo. Mas ele funciona mais para produtos de venda complexa. Que, vamos lá, tem uma classificação que eu não lembro de quem fez. Eu ensino também, mas, tipo assim... Não... Se perdeu no meio do caminho. Se perdeu quem fez, eu replico, tá? Que é produtos de venda simples e produtos de venda complexa. Então, produtos de venda simples, no livro, ele dá o exemplo do desentupidor de pia. Por que é simples? Porque, velho, a pessoa tá totalmente consciente. Porra, eu tô com a pia entupida, eu preciso desentupir isso aqui. E aí, às vezes, ela tá com um problema latente. Ela vai procurar ali na hora. Então, o funil de palestra, o cara meio que não quer assistir uma palestra para isso. E aí você tem mas com o Advantage ali, velho, sério, o Meta ele é muito sinistro, porque o cara buscou isso em algum lugar, ele já vai receber o negócio da sua palestra, que vai ser daqui a 3, 4 dias, ele assiste e vende, funciona. Mas principalmente para produtos de venda complexa, que é o quê? O triturador de pia. Cara, a gente não tem consciência que o tão bom e importante é um triturador de pia. Você não tem um problema. Mas aí, aí você chama a pessoa e fala, cara, você já teve uma pia entupida na tua vida? Tu sabe como é que é ruim. Eu vou resolver esse problema pro resto da vida. E aí eu vou te apresentar algo, velho, que vai fazer com que você... Aí tu traz, aí leva o cara pro cara... Ele é totalmente inconsciente. O funil de palestra é maravilhoso. Ontem eu fiz um funil de palestra pra galera do Pablo Marçal, o contador do Pablo Marçal, o Carlos e a Aline. Eles me chamaram para falar de reforma tributária lá. E foi orgânico. Tinha 55 pessoas lá que são clientes da contabilidade. Aí, eles chamaram, colocou todo mundo numa sala do Google Meet. E eu sentei lá e falei, cara, vou falar da reforma tributária. Problemas da reforma tributária. Aí eu falo, não, cara, vai acontecer isso. Teu imposto vai quase dobrar. Teu PIS, COFINS vai quase dobrar. Então, você vai ter 10% da renda tributada. O meta, a partir de janeiro, vai aumentar em 12,5%. Ele vai repassar esse custo para todo mundo, né? Todo o tráfego, a partir de janeiro, fica 12,5% mais caro. Como é que resolve? Aí, problema, solução. Aí eu fui explicando a solução. Tem crédito tributário do Meta, tem como você abrir uma holding patrimonial, tem como você fazer equiparação com e-book, audiobook e pagar muito menos imposto. E aí, final, problema, solução, pitch. Aí, a gente fechou mais de 300 mil reais só ontem de contrato, só fazendo esse pitch simples, vendendo holding de 15 mil reais. Caraca, entendeu, velho? Que bizarro. É bizarro, assim, eu acho que o advogado, o grande problema do funil é que você não consegue escalar muito. É serviço. Porque é serviço. Porque Você precisa de braço. Você precisa de braço. Entendeu? Mas você mata um grande problema que é a demanda. Sim. Nesse caso aí, por exemplo, você foi convidado para um grupo. A promessa da webinária, ela tem que ter relação com a final. Sim. E a tua promessa aí, no caso, era muito boa, porque é uma dor latente que tá todo mundo falando. Eles querem saber sobre isso. É isso. É isso daí que ditou a galera, tá?
E, cara, tem tudo. Ah, como eu consigo pagar menos impostos da sucessão? Aí você joga isso pros velhinhos. Aí, como eu consigo... Cara, bicho, os comos da vida. O ser humano quer com a internet. E aí não tem mais dessa. Muita gente fala, ah, mas o fazendeiro, ele não quer. Cara, o fazendeiro tá com o celular dele. Hoje todo mundo tá, Se sabe? ele não tá, o filho tá. O filho tá. É, tem gente que vende holding. Eu tenho uma colega que ela vende holding rural, que é uma holding familiar, mas só que pra galera do agro. Ela nichou. Cara, vende que nem água. Vende que nem água. Não consegue aguentar a demanda, entendeu? Pô, e quando a gente entra aqui falando sobre funil de vendas, talvez seja um assunto complexo para um advogado. É um cara que ainda está ali entendendo, buscando. O que você daria de dica para um cara que é, pô, introspectivo, o cara não é bom com vendas? Você acha que ele deveria buscar uma equipe para auxiliar ele nisso? Ou compensaria ele ter um sócio que é um cara desenrolado, um cara vendedor, um cara... Porque esse final de semana a gente fez um evento lá, que o Léo fez o evento, e teve uma palestra exatamente disso. O cara, ele é o cara de venda, o cara do marketing, se juntou com um médico e montaram um Megazord lá, só que cada um na sua especialidade. Sim. Entendeu? E ele não é médico, ele só entende de vendas. Uhum. O que você pode trazer de dica pra galera, pra um advogado que tá ali meio que sem saber o que fazer? Pô, vou ter que estudar, funil de venda é o caralho. Muito bom. Cara, eu sou daquele, assim, startupeiro, né? Então, assim, por que que na startup você tem muitos sócios? Porque você não tem dinheiro, velho. Essa é a real. Você não tem dinheiro, você dá uma fatia do bolo do que vier. Mas valeu na mão do que 2 voando. Exato. Então, assim, o que compensa mais? Ter sócio ou contratar alguém? Você tem dinheiro? Se tem dinheiro, contrata. Não tem dinheiro, vai atrás do sócio. É a lei do mercado, né? Essa é a lei do mercado. É a mesma coisa hoje, por exemplo. A gente está fazendo um movimento de tentar fusionar ou adquirir empresas de educação. Então, é tipo assim, pô, tem um caboclo ali que ele tem 200 mentorados e muito parecido com o Grupo Primo, o Thiago Nigro fez com o Bruno Perini. Cara, vou te dar equity da empresona, vamos plugar você e criar o ecossistema. É a mesma cartilha. Cara, eu posso pagar uns valor para esse cara de salário para ele vir, né? Aí você vira e fala, pô, você tá ganhando quanto aí com o seu negócio de educação? Ah, eu tô tirando 30 mil limpo. Aí tu olha e fala, cara, vamos fazer uma cláusula aqui, contratual, com a multa, para você ser meu CLT, eu te pago 100 mil. Se o cara topar, para você talvez vale mais a pena. Sim. Ah, não, mas se o cara, às vezes o cara tem um grande potencial, ele não vai topar, ele vai querer uma fatia do bolo. Então tudo tem dinheiro ou não tem, né? Mas o que não dá é para você não ter. Você não vai ter porque no que eu ensino de gestão, e eu defendo até debaixo d'água, que isso serve para qualquer empresa, toda empresa tem 3 setores, cara. Um de negócios, que é de aquisição, um de retenção e outro de administração. Um é para gerar receita, o outro é para reter receita e o outro é para manter a máquina funcionando, né? Manter a máquina funcionando. Então, pô, quando você vai falando do advogado e falando depois da galera do marketing, né? Do marketing digital, o advogado ele gasta quase zero no setor de negócios, que é o setor de aquisição, de gerar receita. Porque ele acredita que não, é por indicação e tal, e lá, ele gasta quase zero. E ele gasta muito no setor operacional e mais ainda no administrativo, velho. Ele olha o seu escritório assim e fala, não, meu escritório tem que ser boladão, que é isso que vai trazer cliente. Madeira ripada, fazer um negócio bonito, sabe, cara? Que é... Sim. Isso, suits. Tipo, velho, puro ego dele ali. No fundo, é ele querendo uma autoafirmação, dizer que ele é bom. Mas isso não traz cliente. Isso não dá ROI. O setor administrativo ele tem que ser o mais enxuto possível. Aí você vai para os marqueteiros, é o contrário, né, velho? Aí a galera que tem muita aquisição, bota muito dinheiro, mas tem pouca retenção. É o cara que, tipo, você não tá preocupando muito no LTV, ele não tá preocupando muito em conseguir indicações do cliente que ele já tem, de fazer um upsell, um cross-sell. Não, velho, ele quer comprar a gente. E eu vivo no meio de 2 mundos opostos, tá ligado? O que fez, porra, eu amadurecer muito como empresário, porque eu olhava e falava assim, Fernando, cara, eu aprendi no marketing que eu tenho que comprar, mas eu aprendi com a advocacia que eu tenho que reter. E, cara, se você... Todo negócio, toda empresa é uma arbitragem de LTV sobre CAC. Ponto. Todo negócio. Então, pô, se eu consigo sempre aumentar meu LTV e comprar mais barato,
tô rico. Entendeu? Eu, tipo, tô rico. Não, é uma máquina, vende a casa e põe aqui, ó. Pá. Exato, velho, exato. Não, falou tudo, assim. Eu tive uma mentoria gratuita com o Doug, que é um cara bilionário. Ele é brasileiro, fez bilhão nos Estados Unidos com encapsulado no marketing digital. Cara, muito foda, velho. Ele virou pra mim assim, ele falou assim, cara, qual que é o seu fator multiplicador? Fator multiplicador, que diabo é isso, velho? Ele, quanto que você tem que ganhar por mês na sua PF para você viver a sua vida dos sonhos? Isso já tem um tempo, né? E eu falei, cara, é uma boa pergunta, né, velho? Mas por que isso é o fator multiplicador? Ele, não, pô, você ganha quanto hoje? Aí, vamos supor, na época ganhava 100 pau por mês, tirava. Aí ele, cara, faz as contas e abre o ChatGPT. E ele é tipo goianinho, ajeitado, assim, abre o ChatGPT, vamos ver. Aí, o que você quer ter? Assim, eu falei, pô, eu queria ter uma casa em Jurerê cabulosa. Aí, quanto que sai? Aí jogando no ChatGPT dá tanto. Quem mais? Um conversível que vai de 0 a 100. Pá, em 3 segundos. Tá. Que mais? Um barco. Pá, um avião. Pá, vai botando. Né, que são coisas financeiras, obviamente. Botar meu filho para estudar em Stanford. Pá. E aí, cara, foi fazendo tudo, deu 530 mil. Aí eu falei, porra, tá longe, né? Ele falou, porra, teu fator multiplicador é 5,5. 5,3. Você tem que multiplicar. Aí eu falei, cara, tá longe pra caralho. Ele falou, não, mas você já fez. Quer ver? Ó, divide quanto que você tem pelo fator multiplicador. Quanto que você ganhava 20 mil reais por mês? Há quanto tempo? Eu falei, pô, tinha uns 8 anos atrás. Ele, então, você tem 8 anos. Daqui a 8 anos, se você estiver vivendo a vida dos seus sonhos, não é do caralho isso daí? Eu falei, porra, é do caralho, né, velho? Na época que eu fiz, foi quase 2 anos atrás. Eu falei, vou estar com uns 46... Pô, um jatinho e tal. Aí ele falou, e você agora tá mais preparado para você fazer. Você tem outra mentalidade, mas você tem mais networking, você tem um ambiente melhor, você tem mais dinheiro para reinvestir. Sim. Mas você não pode se tornar o quê? O que a maioria das pessoas... Por que as pessoas não viram bilionário? Porque eles viram um cuzão. Porque eles viram falar, no começo você vendeu carro para fazer uma parada, você se endividou para você botar no marketing para você, velho, começar a tua empresa. Tu botou, meu irmão, o pé na frente e não tinha nada embaixo. Agora que você já tem uma coisinha, você, tá cheio de casa própria, tá cheio de não sei o quê, e carro quitado. Meu irmão, você quer ficar bilionário, velho? Você quer fazer algo realmente grande? Você tem que tomar o risco. E aí você falou esse negócio, cara, depois que você tem a sua arbitragem de LTV/CAC, que você olha e fala, cara, isso tá se validando ano por ano, foi o que eu fiz um movimento muito que me chamaram de doido. Meu sogro falou, você é burro, velho, você tá com a vida boa agora, por que você... Eu botei pra financiar vários imóveis meus no consórcio e tal, vamos alavancar, pega dinheiro, bota no negócio, velho, porque tá dando certo, sabe? Então, assim, e é algo que, porra, pro advogado, cara, você falar pra ele assim, ó, cara, você tem um puta produto. Você tá adquirindo um cara, por exemplo, essa menina que ela faz planejamento previdenciário para professoras. Essa que a gente fez uma live segunda-feira. Cara, ela fechou 140 contratos. Ela gastou 2 mil reais em tráfego. Ou seja, ela vai fazer, vezes 3 mil reais, 420 mil reais investindo 2 mil reais. Aí eu virei e falei, cara, se eu fosse você, velho, você tem casa própria? Eu falei, tenho. Eu pegava uma grana pra contratar gente, velho, pra entregar, porque ela não consegue fechar, ela não consegue nem reunir, porque ela botou o link do Zapsang e fechou os contratos. Ela não vai conseguir fechar, de fato, esses contratos, porque quando ela for falar com um cara 140, ele já, velho, não, já peguei outro advogado e tal. Então, assim, você falar pra cara, se fosse você, eu financiava a sua casa, vendia pro seu marido, pra alguém, pegava o dinheiro, e botava, cara, no seu escritório, porque você tem muito potencial, olha só. Estava na faculdade de advocacia, levava de 10, assim, ó. É loucura. Mas aí entra aquele segundo problema que você falou ali. Primeiro a venda, cara. Depois que você descobre a venda, essa questão de delegação. Isso é uma trava para muita gente. Sim. E como que vira essa trava aí, cara? Cara, vamos lá. A primeira é a dor. A dor que vai virar a trava. Mas antes, só completando. Como que a pessoa encontra alguém que ela fala que eu posso confiar nessa pessoa? Porque, pô, o advogado tem que ser advogado bom também. Não adianta você pegar um doidinho aqui da faculdade, tá saindo ali, e aí... Para executar tudo isso? Para fazer os contratos? Exato, porque ela vai ter que destravar. Beleza, destravei, vou contratar.
E agora? Cara, é muito louco isso, porque, tipo assim, uma das coisas que é o maior problema, o advogado generalista, tudo que você faz de tudo, você não consegue delegar. Você, por exemplo, você tem uma agência Faz tudo, não de faz nada. marketing 360. 360. Porra, Você não inferno. consegue delegar. Você não Inferno na consegue. vida. Você não consegue. Ah, chegou uma farmácia, vou fazer tráfego pra ele. Personalizado. Caralho, agora chegou um supermercado, agora chegou um advogado, agora chegou um médico. Tudo que não é padronizável não é delegável. Então, o primeiro problema a se resolver é, tipo, eu tenho que padronizar. Aí você faz o dever de casa. Que é, tipo, que é nessa linha, ó. Beleza. Eu olho pro meu organograma, monto o organograma que só tem você no organograma, né? Eu faço o setor de negócios, eu que prospecto, né? Tipo, Augustinho Carrara, né? Eu faço o post, eu mesmo atendo, eu vou lá, não sei o quê, eu não posso me dar férias porque sou eu que faço tudo. E depois você vai olhar e falar, cara, como é que eu... Existe um método para fazer isso, que é o 30-30. Você começa segunda-feira, 8 horas da manhã, bota um alarme, 30 em 30 minutos, toca o alarme, você vai anotando o que você tá fazendo. Você começa a anotar, você faz isso de segunda a sexta, 30 a 30 minutos. Você vai ter um quadro de tudo que você fez na semana. Aí você vira e fala, pô, beleza, o que eu tô fazendo aqui que gera menos valor para mim na direção da minha meta? Por exemplo, cara, você ficar... O advogado, a maioria dos advogados faz um negócio até hoje, que advogados que, tipo assim, já estão grandes, ele se pega fazendo isso. Protocolo, diminuindo o tamanho do PDF do arquivo do documento do cliente no I Love PDF, sabe? E aí demora. Ele vai fazer um protocolo, demora. O cara perde 1 hora fazendo um protocolo, que você fala, cara, não é... Pelo amor de Deus, é você que tá fazendo isso ainda, sabe? Então, você começa a marcar de amarelo todas essas atividades que não faz mais sentido. Você passar um pano no escritório, você ficar digitando o númerozinho do boleto e errar. Não, velho, bota alguém pra fazer, depois você só autoriza num clique, sabe? Então tem várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia que não é mais pra gente estar fazendo, pô. Contrata um assessor, contrata um secretário, contrata um estagiário, contrata um advogado. E outras, aí você marca de amarelo nessa lista. E aí você vai pegar a caneta vermelha e você vai falar, cara, se eu fizesse só isso aqui, bicho, só ficasse ligando, se eu fizesse só saísse de 1 post por dia para 3 posts por dia, que já gera curiosos, né? Leads. Se eu ficasse só fazendo reunião de fechamento, só ligando para o cliente pedindo indicação. Vamos 80-20. Ou 80-20. E aí tu pega tudo aquilo que tu tá de amarelo, tu vai ter muita clareza do que você quer delegar. Dentro daquele padrão de serviço que você vai estar delegando. E aí, cara, é fazer uma boa publicação dessa vaga, aquelas atividades que você quer excelência, fazer um manualzinho dela, ter um modelo de petição, ter um POP que a gente chama, né? Em qualquer empresa é o POP, é o procedimento operacional padrão. Cara, você fez isso, publicou uma vaga mostrando, olha, eu quero contratar alguém que faça tudo isso daqui que tá de amarelo e saiba fazer esses POPs. Faz um processo seletivo falando, olha, eu quero que você faça esse POP na minha frente. Cara, tu vai achar alguém que já sabe fazer aquilo que você quer delegar. Ninguém... O mercado... O pessoal fala, o mercado só tem gente ruim. Não, é você que não sabe nem o que você vai delegar. Como é que você quer achar a pessoa certa? Se você já sabe exatamente o que você quer delegar, comunica isso num processo seletivo, que é um funil igual de marketing, velho. Quanto mais gente você traz, maior sorte de você ter leads qualificados, né? Candidatos qualificados. Cara, a sua chance de assertividade na hora de contratar é bizarra. E aí, cara, você trazendo gente boa, você tem tempo. Aí depois de 3 meses você faz de novo, velho. 30-30. O que eu vou delegar? Sou viciado todo trimestre. Agora, final de ano, eu vou fazer meu 30-30, semana que vem. Eu já vou olhar e falar, cara, não faz sentido eu estar fazendo isso aqui não, velho. Pra quem que eu vou passar? E é assim que tu vai escalando tempo. É assim que tu vai escalando performance. É sempre focando no vermelhinho lá do 30-30. E pegando alguns exemplos lá, a nossa empresa, a gente é especialista em implementação de CRM, consultoria comercial, e a gente tem alguns clientes advogados. E às vezes chega até nós ali alguns leads, alguns clientes, que daí na reunião de venda começa a discutir com a pessoa, entender o que ela precisa, e fala, tá, mas qual área você atua? Não, a gente é, sei lá, direito imobiliário. Mas a gente atende bancário também. Mas se precisar, a gente atende família. Daí você vê que o próprio cara não sabe o que ele faz. Quanto isso impacta no sucesso desse cara? Porque na minha visão, isso daí fudeu. O cara não sabe nem o que ele faz. 98%. O generalista, ele pega tudo e qualquer coisa. E o estoque do prestador de serviço é tempo. Então, quando você é generalista, você tem que estudar do zero aquele mercado, aquele produto, aquela lei. Então, você gasta muito estoque, muito tempo. Mas, geralmente, problemas
que as pessoas procuram um generalista são problemas de baixo valor agregado. Então, por exemplo, seu filho tá com dor de cabeça. Aí ele chorou, dormiu e ainda tá com dor de cabeça. Querendo um médico. Cara, você vai no clínico, dorzinha de cabeça, ele tá de boa. Mas, meu irmão, teu filho vira o olho aqui, teve alguma coisa na cabeça. Tu vai pagar 20 vezes mais num neurologista, meu irmão. O dinheiro que for no especialista. Então, assim, e o especialista tem padrão, tem pop, tem... Porque ele não atua... E ele gasta menos tempo. Olha só como é que é brutal, assim, a visão do generalista e o especialista. Lógico, existem exceções. O que eu falo é, cara, existem exceções. A maior exceção que eu vejo é o Denner, por exemplo, da B4. Pô, o cara, velho, ele atua... Ele disruptou uma parada assim, mas ele fez uma estratégia que, se você for olhar por debaixo dos panos, porque eu conheço, cara, foi uma estratégia de tipo assim, mano, vamos abrir mesmo, adquirir ao máximo, adquirir, aprendendo, errando muito. E aí, pô, eu acho que o advogado, muitas vezes até o marqueteiro, ele não tem estômago pra fazer isso. Sim. Do tipo assim, velho, vou tomar uns 50 nãos, uns 50 feedback negativo, mas vou aproveitar esses bons aqui, vou crescendo, eu vou comprando, vou vendendo mais pra ele, sabe? Então, eu vejo que o cara que ele é generalista, ele sofre com isso. Ele trabalha muito e ganha pouco. Então, ele dedica muito tempo para vender produtos de baixo valor agregado. O cara que é de área de atuação, ele é melhor do que o generalista. Mas eu tenho uma crítica também. E aí o cara que é trabalhista, ele fica puto comigo. O cara que é de família fica puto comigo. Mas eu falo, cara, você tem um problema. Você não tem recompra. Vamos lá, um divórcio. A não ser que você advogue pra Gretchen e pro Fábio Júnior. Cara, as pessoas só divorciam uma vez na vida. Você só faz divórcio, você só faz família. Você não tem LTV. Você não tem LTV. Então, o ideal é pra quem você advoga. É você saber responder essa pergunta. Pra quem você advoga? Aí tem advogo pra donos de postos de gasolina. Aí você tem que manjar, pô, eu tenho que saber aqui um pouco de tributário para postos de gasolina. Mas, cara, a legislação tributária é do tamanho do planeta. Você só tem que saber uma tese, a que se aplica para donos de postos de gasolina. Ah, trabalhista. Cara, trabalhista, sua convenção coletiva são mais 5 mil no Brasil. Nossa. Não tem como você saber todas, é impossível, humanamente impossível. Mas, pô, você advoga só para açougue, como tem um aluno meu, Marcelo, ele só advoga para açougue, velho. E outra, quantos advogados de açougue você conhece? O cara tem um monopólio, pô. Sim. O cara tem um monopólio. Porque o cara que tem um açougue vira e fala, pô, esse cara entende o meu problema. Então, quando você vai pro pra quem, aí tem pra mães solteiras, mães solos, né? Pra pessoas com câncer. Tem uma aluna minha que ela teve um câncer de mama. E ela teve que entrar com ação contra o plano de saúde. Depois ela conseguiu lá uma isenção de imposto de renda por doença grave, que já é um produto tributário, o outro é consumidor. Você vê que ela vai em várias áreas do direito, com vários produtos diferentes para vender pro mesmo pra quem. O que 98% dos advogados não sacaram é você tem que ter um pra quem, velho. Não é uma área e muito menos ser generalista. Se você tem um pra quem bem definido, aí você tem o que um professor de Harvard chamado Prahalad, um indiano, ele fala de ponta de lança no mercado. Que é o quê, velho? Tu é o maior do seu nicho. Porque não tem ninguém no seu nicho. Não tem quase ninguém. Tipo, hoje, advocacia para empresas de educação online. Cara, eu tenho 2 concorrentes relevantes. 2 relevantes. E o segundo maior, ele é 20% do meu tamanho. Tô multimilionário? Ainda não. Tá longe. Mas, cara, a gente tem 260 pessoas recorrentes lá. Leandro Carnal, a cliente nossa, Gabriela Priori, Pedro Bial virou a semana passada, a gente tá aí falando Cariani. Então, porque a gente faz o tributário, o registro de marca, o termos de uso do curso do cara, a gente faz todas as soluções, o acordo de sócios, tudo para esse nicho. E quando eu olho pro lado, não tem um competidor, velho, porque as pessoas só vendem um produto de uma área pro cara, ou vários produtos de uma área, mas o cara não precisa, ele precisa só de um. E operacionalmente acaba ficando fácil. Porque você fica muito especialista no negócio. Exato, cara. Exato. Isso aí não entra num ponto tipo, de você virar esse ecossistema, um hub de soluções para essa galera? Isso é um segundo momento. Porque toda hora, assim, quando eu vi que no meu mercado, por exemplo, a gente já estava bem consolidado, a gente já consolidou uma autoridade, aí vem as 4 formas de você melhorar seu faturamento. Primeira, precificação. Cara,
a sua autoridade pode ser mais caro. Tem um vídeo lá, né? Agora fica mais Tem um vídeo lá da galera, pô, do Cadu Neiva, tem um vídeo falando, não, o euro é melhor, o Ferrari, o euro é melhor, eu tô tentando lá do Karnal tem 2 meses, pelo amor de Deus, bota o Karnal, todo mundo conhece ele. Aí você aumenta preço. O segundo é você aumentar canais de aquisição. Então a gente faz o funil de palestra, mas a gente faz funil de sessão estratégica para o escritório também. Tem o programa de indicações. E o que a gente está olhando agora é usar influencers. Pegar a galera aqui, uma Betina da vida, para falar, o euro é meu advogado. Isso é uma forma de você aumentar faturamento. Você ter mais canais. E isso, contratualmente, é tranquilo para um advogado contratar um influencer para falar sobre ele? Ou tem alguma Não, cláusula? super tranquilo. Ele só não pode fazer o pitch para ele. Tá. Falar, cara, quem resolve o problema, assim, por exemplo, é o euro, que é um advogado, tal. Ele só citou um exemplo. Conta uma história, cita um exemplo. E aí, então, aumentar o preço, aumentar os canais de aquisição, aumentar os produtos internos. Então, é a hora que a gente vendia a parte tributária, mas era muito ligado à equiparação do seu curso a livros, audiobooks, e-books e afins. E aí veio agora, graças a Deus, para mim, mais ruim para os empresários, vem o Lula e fala, vou tributar 10%. Aí tem um outro produto novo, que é a holding patrimonial, para não pegar 10%, né, do lucro do cara. Aí já nasceu um novo produto dentro do meu nicho jurídico. E o outro é produtos, e aí entra o ecossistema, que é o quarto. Que é a hora que você ouvir e fala, pô, velho, a gente tem uma contabilidade lá hoje. Eu olho e falo, cara, os contadores dos caras são ruins demais, velho. São contadores que nem entendem o mercado digital. Mas eu já tenho uma base de 260 clientes. Aí tu fala, pô, galera, é o seguinte, a gente tem um contador aqui que ele custa 3 mil reais por mês, mas pra quem é cliente, a gente cobra 1.500 conto. É a hora que você... O que você plugar na sua autoridade, vende. Então, a gente tem empresa de recrutamento hoje, que é o Grupo Nunt, que, cara, faz toda a parte de recrutamento dessas empresas. Aí veio o Arthur, com a contabilidade, FinGrowth, entendeu? Aí a gente procura outras coisas, outras soluções com base nas dores e desejos do nosso público-alvo. Então, são essas 4 alavancas que a gente vai sempre olhando como é que eu trabalho melhor minha precificação? Será que esse cara paga mais? Como é que eu crio novos canais de aquisição? Como é que eu crio novos produtos? E como é que eu crio novas prateleiras de produtos para esse cara? E que momento que você sentiu que você precisaria plugar uma parte de educação? Você falou, pô, já atingi esse pico aqui, já estou no máximo aqui, eu acho que eu posso, já tenho autoridade, vou para a educação. Porque no Office você falou que você dava aula em cursinho, então você já tinha um quê de professor. Sim. Que momento que você falou, cara, eu acho que agora eu posso plugar a educação nesse ecossistema todo? Ou é uma coisa à parte? Mano, foi totalmente... Assim, foi sorte. Foi sorte. Sorte. Foi sorte, velho. Foi sorte. Assim, não vou... A galera fala assim, mas no meu caso foi sorte, velho. Porque eu fui o primeiro advogado do mundo a colocar um QR Code em 2017 numa petição onde eu explicava a minha petição pro juiz em vídeo. Então era tipo assim, foi uma parada que foi uma inovadora pra época, mas uma coisa extremamente ridícula. Foi a ideia tava treinando na Smart Fit com o meu sócio, e ele era meio gordinho assim, né, velho, nunca tinha treinado, aquele gordinho assim, dos braços fininhos. Aí ele falou, tem que ir pra academia, porra, bora pra academia. E aí vai ficar do tamanho do Leozão, assim, forte e tal. Aí o bicho, bora. Aí chegou lá na Smart Fit, já tinha uns QR Codes nas máquinas que você lia e ele explicava o exercício. Aí esse meu sócio virou e falou assim, pô, me explica como é que faz um supino. Aí eu falei, tomar no seu cu, qualquer ser homem faz um supino, velho. Não, lê o QR Code aí e tu vai te mostrar. Aí foi quando, pum. Cara, se a gente botasse um QR Code na petição pro juiz ler e ter um vídeo nosso. Uma coisa é ele ler, outra coisa é um vídeo. E isso daí viralizou. E, cara, pra mim foi uma merda isso. Porque eu tinha um Instagram, que eu tava começando do zero com a agência de marketing do amigo meu, que tava fazendo nosso marketing na época. Eu aprendendo também um Google Adszinho ali, porque eu não tinha dinheiro pra pagar ele. E aí, cara, viralizou, ganhei, tipo assim, em questão de um mês eu ganhei 20 mil seguidores. E naquela época 20 mil seguidores era muita coisa. E era tudo advogado, então cagaram o meu perfil, o meu algoritmo, sabe? Tinha um monte de advogado lá. E você não pensava em vender para advogado? Eu não pensava em vender para advogado. Eu dava aula de direito administrativo, sabe? E aí eu fui no Fórmula de Lançamento, né, do Érico e tal, para estudar marketing pro escritório, velho.
E aí lá eu conheci 2 caras, né? O Marcão e o Pedrão, que foram meus primeiros lançadores, que depois eu comprei a empresa deles. Que eles olharam assim, eu toquei para aprender marketing digital pro escritório, a gente troca ideia, até que eles, vou entrar no seu grupo do escritório, que eu tinha um grupo de negócios, que eu advogava para empresários, então eu tinha um grupinho de negócios chamado 300, e eles entraram, e foi quando eles me conheceram de verdade, eles olharam o meu perfil e falaram, cara, você tem 20 mil seguidores, tu é uma autoridade, pô. Eu falei, que autoridade pra quê? Não sei o quê. Lógico que não, velho. Daí foi por causa do negócio do QR Code. Eles, não, mas, pô, isso aí hoje te tornou autoridade, você tem audiência. E naquela época era brutal, velho. A entrega do Instagram, tipo assim, eu fazia uma live, tinha 800 pessoas numa live. Que ano que era isso? 2000 aí já foi 2018. Aí já foi 2018. Tá. E aí eu comecei a gerar conteúdo, eles falaram, cara, gera conteúdo aí, velho, vamos ver. Eu comecei a gerar conteúdo, fazer as lives, falando da rotina do meu escritório. Eu vou ensinar para vocês como é que eu delego aqui uma petição inicial. Aí comecei a fazer isso. Aí eles falaram, bora fazer um semente? Aí fizemos um semente, estouramos de vender. Eu, caralho, foi o dinheiro mais fácil da minha vida. Botei um celular, pá, 42 mil reais que a gente vendeu, no orgânico, totalmente orgânico. Eu, caramba, eles, caralho, massa, tal, vamos fazer junto. Eu, bora. Eu falei, não, mas nem vamos mexer nesse dinheiro, vamos reinvestir tudo. Então a gente foi reinvestindo assim, mas aí eu fui burro, eu falo que fui burro no caminho, porque chegou um momento que tava dando muito bom, velho. Tipo assim, a gente investia 100 mil reais, voltava 700 mil reais nos lançamentos, sabe? Era muito bom. E a gente, em vez de continuar crescendo, a gente falou, não, velho, agora, cara, tá bom, velho. Tranquilo. Tá bom demais, velho. Vamos dividir essa grana aqui e não reinvestir. Daí, se eu voltasse atrás, eu ia falar assim, ó, euro. Geralmente os podcasts fazem essa pergunta, né? Euro, se você fosse falar com eu ia falar, compra lead barato. Compra lead barato ao máximo, reinveste tudo. Nessa época isso não dava de braçada, né, cara? Porque não tinha. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. 2016. Era mato. Tinha né, o Fernandão, que é assim, um cara que eu gosto muito, que é um competidor meu, mas no nosso mercado é o que eu falo, velho. A gente não tem concorrência porque o market share, se somar eu, o Fernando, meus outros competidores, cara, a gente não tem nem 2% do mercado, sabe? Assim, efetivo, que a gente pode, de fato, tá. Então, assim, não é concorrente, é meu brother, o Fernandão, que ele também ele começou na mesma época, mas eu não sei, sendo bem honesto, quem começou primeiro. Não sei, mas era só eu e ele, cara, que a gente falava, assim. Mas olhando pro modelo de negócio, que, pô, querendo ou não, você com o conhecimento que você tem, sendo advogado, você vai ganhar muita grana. Mas você montou uma baita indústria de educação. Você tem ali um hub de ensino muito forte. Como que você divide seu tempo para não falar, cara, esse aqui eu acho que eu vou dedicar mais, ou esse daqui, ou esse aqui já conseguiu delegar tudo pro escritório? Você tem vários escritórios, Sim. 4. Já conseguiu delegar tudo hoje para focar com a educação? Eu sou o CEO do escritório e CEO da empresa de educação, né? Então eu tô no executivo dos dois. E eu tenho ciclos de 45 dias que eu me dedico mais a um, depois 45 dias, que é metade de um quarter. Uhum. Então metade de um quarter eu me dedico mais para um, a outra metade eu me dedico mais pro outro. Legal. Tento acelerar os projetos, entendeu? É pesado. Eu só voltei a ser CEO da minha escola, porque a gente tá abrindo uma escolona, que o meu antigo CEO, ele agora virou o CEO dessa escolona, e a gente começou a lançar outras pessoas, outra galera do jurídico, professores de IA, professor para advocacia para cardiopatas, que é o Gil, o Paulo, que são caras assim fantásticos, que são alunos meus, que estavam na base, que a gente olhava e falava, cara, esse cara é muito fora. E não, alguns tinham já audiências, outros não. Mas os que não tinham, por exemplo, o Gil já tinha uma audiência. Eu acho que ele tem ali, não sei ao certo, mas uns 20 mil seguidores. O Paulo tinha uns 6, 7. Mas só que o Paulo, cara, o bicho era muito e eles começaram a dar mentoria dentro do meu ecossistema. E eu olhava e falava, cara, esse cara é um puta professor, velho. E a audiência eu posso passar pra ele, porque eu sei criar audiência também. Pô, a gente tá quase 10 anos criando audiência na internet, então a gente sabe criar audiência pra ele. E no começo a gente pode passar a minha autoridade, a minha audiência pra ele, pra fazer os lançamentos dele. E aí foi o Morel, que era meu CEO ali, meu sócio CEO, e a gente tem todos os negócios, a gente tem bons programas de partnership. Então assim, como é que você dá conta de tomar conta de tudo? Cara, sócio. Pega o cara, assim,
Eu gosto muito do Jorge Paulo Lema, ele fala do SPD, né? Smart, Poor, Desire to Be Rich. Tipo, pobre, inteligente, com desejo de ser rico. Esse é o melhor, velho. É o cara que vai dar a vida, entendeu? O Marlonzão, que vocês conhecem. Smart, Poor, Desire to Be Rich. É o moleque que olhou assim e falou, caralho, bora abrir uma agência de marketing junto. Eu falei, bora. Meu irmão, o bicho fazia nosso tráfego. Eu falei, cara, vamos pro palco, vamos fazer a parada rolar. Eu vou te jogar, velho, um monte de lead aí. E o moleque é da vida. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em ter sócio, cara. E o que mais me realizo é ver a galera ficando rica dentro do seu lado. Você quer ser rico, velho? Faz os outros ficar ricos. É isso. Para de ser egoísta. Esse é o ponto. Divide o bolo. Tem uma estratégia, lógico, de diluição para que você sempre cresça. Então, assim, o que você prefere, né? Todo mundo fala, né? Ser 100% dono de uma empresa que fatura 1 milhão ou ter 10% de uma empresa que fatura 100 milhões? É isso, cara. Eu prefiro ser 10 vezes maior. Ter 10% de uma empresa que fatura 100 milhões. Porque, pô, o lucro disso daí, o dinheiro que eu vou botar no bolso da minha família, se eu te der uma EBITDA de 40%, a gente tá botando aí 4 milha todo mês no bolso. E o cara lá, que é o 100% dono de um negócio de 1 milhão, vai botar 400 mil, entendeu? Sim. E sem contar que você vai ter sócios para, faturando 10 milhas, você vai ter bons sócios para ter chego nesse número. Exato, e vão estar ganhando bem, e a vida deles depende desse negócio também. Então são pessoas. E outra, cara, tipo assim, não existe direito garantido. Isso é muito foda. Eu tenho uma sócia no escritório de Brasília que ela tá comigo há 13 anos. Ela foi minha primeira funcionária da minha vida. Entendeu? 13 anos atrás, 14 agora. E, pô, esse ano ela não tava batendo meta. E eu falei, cara, olha, eu te amo, você é minha irmã, velho. Você é minha madrinha de casamento. Mas, cara, no nosso negócio aqui, a gente precisa que você, velho, bata a meta. Eu tô batendo as minhas. Se você não bater, o que vai acontecer? Cara, ou eu vou ter que comprar a tua parte, ou tu comprar a minha. Eu quero tomar cerveja com você, Deus me livre. Isso é tudo que eu não quero na minha vida, ter esse tipo de problema. Mas, cara, se a gente quer criar o melhor escritório do mundo para o nosso nicho, que é de infoprodutores, a gente precisa que você bata a sua meta. E aí, aquelas conversas difíceis que eu acho que as pessoas não têm. E é só falar a verdade. Tanto vocês me perguntaram no começo do podcast, tem alguma coisa que você não quer falar? Não, rapaz, eu falo sempre a verdade. Aí eu falei com elas, eu falei, bicho, não vai dar. Mas vamos mudar? Quanto tempo você consegue me ver um resultado? Sabe? E ela mandou muito bem, cara. A gente reduziu um churn de 14 churns mês para 2. Às vezes 0. Sabe? Que era o nosso problema, o nosso desafio. Que eram vários pequenos desafios, assim, sabe? E enfim, então, todo mundo saber o seguinte, eu quero que todo mundo que trabalhe comigo me faça enriquecer e enriqueça junto. Gere valor, vamos ganhar dinheiro junto. A gente tem nossos valores, a nossa cultura. Todo mundo trabalha pra caramba. Todo mundo gosta de trabalhar muito. Mas todo mundo é work hard, play hard. Na hora de descansar também, a gente quer descansar mesmo, desliga, some daqui, velho. Vai passar 10 dias de férias, não olha pra cá. Mas, porra, e a gente mora em Floripa pra isso, né? Se fosse só work hard, ia pra São Paulo, vivia de trabalhar. Mas não, velho. Todo mundo quer ter um equilíbrio, é um valor nosso. A gente não precisa ser o maior, mas a gente quer ser o melhor. E eu acho que para ser o melhor, você tem que ter uma cultura de felicidade, de equilíbrio. Equilíbrio não, vamos falar assim de... Porque equilíbrio não existe, né? De harmonia. E é difícil ter equilíbrio no crescimento absurdo. Você vai desequilibrar alguma coisa. Não existe equilíbrio, né, velho? Equilíbrio é uma utopia. Equilíbrio. Porra, eu vou equilibrar minha família, meu trabalho, meu esporte. Então é 6 horas por dia para cada um. Isso é equilíbrio. Equilíbrio é os dois juntos. A harmonia é... Minha mulher sabe que eu gosto de trabalhar. Trabalho umas 10 horas, 12 horas por dia. Mas final de semana, velho. Quinta-feira eu já não trabalho à noite. Sexta-feira, 5 horas da tarde, acaba o expediente. Ela sabe que de segunda até quarta eu trabalho para o caralho. Mas final de semana é proibido trabalhar. É proibido, velho. É eu e ela, a gente vai viajar, a gente vai ver a família, vai... Tal. Então, é uma harmonia. Harmonia que é negociado, né? Então, assim, até para ter sócios tem que ter os valores bem alinhados. Para ter harmonia também, pra gente não ficar puto. Porra, tô trabalhando muito, meu sócio não trabalha. Mas Eu calma acho aí. que isso é um ponto crucial de ter um bom sócio. Isso que eu ia puxar também. Você falou da harmonia em casa, mas e essa questão do sócio também, cara, é um dilema. Inclusive, muitas pessoas que ouvem a gente aqui, a nossa audiência também.
ter sócio ou não ter, porque sócio é casamento, sócio tem que se complementar. A gente costuma perguntar bastante isso e, assim, tem opiniões muito diversas. Tem o cara que fala, cara, eu não já tive experiência com sócio horrível, nunca mais na minha vida. E tem os caras, cara, eu só tenho o que eu tenho por causa dos meus sócios. Então tem opiniões e opiniões que a gente traz com várias Vamos pessoas lá. aqui. A top 500 empresas do mundo. Tem alguma que não tem sócio? Não. Nenhuma. Nenhuma, velho. Nenhuma. Então, assim, tudo depende do que você quer pra sua vida. Tu quer ser grande? Cara, olha, as empresas grandes estão listadas na bolsa. Você pode comprar uma ação dela e ser sócio dela agora, pô. E eu acho que quem tem esse medo de ter sócio são traumas, velho. São crenças que você foi tendo, vendo outros casos ou vivendo esses casos que você olha e fala: Deus me livre, eu não quero ter esse aborrecimento, essa decepção. Mas, cara, quando você aprende que tendo alinhamento de expectativa, tendo as regras do jogo no bom contrato, um acordo de sócios, sabe? Tendo votação quando é algo e você tem que ter maturidade para quando você perder na votação, você aceitar e batalhar como se tivesse vencido. Maturidade. Cara, você constrói algo incrível. Incrível, incrível, incrível com outras pessoas, velho. Porque se você quer ser grande, vamos lá, papo pra quem quer ser grande. O cara que geralmente fala, não quero ter sócio de jeito nenhum, pode ver, velho. Não é um cara de 9 dígitos, 8 dígitos, até 8 dígitos. Não é um cara de 8 dígitos. O cara de 8 dígitos ele já olhou assim e falou, meu irmão. Falando de lucro, 8 dígitos de lucro. Não, ele olha e fala, não dá, velho, pra eu tocar tudo. Não dá pra eu tocar tudo. Eu tenho que... E não precisa ser sócio, páreo, né? Que a gente chama Sim. o peers, né? Que é meio a meio. Não, às vezes você pegar ali, pô... Esse Morel, o cara que veio trabalhar com a gente, o cara tá crescendo, ele vai chegar um patamar que eu vou me diluir, ele vai crescer, ele vai ter ali de 10 a 20% da empresa, eu vou ter de 10 a 20 dentro de uma janela de 5, 10 anos. Mas ele foi comprando cotinha, velho, do zero. Esse lançamento, né, da produção. Isso. Que ele é o CEO da... Era o CEO da Euroinfo e foi pra escola agora de coprodução. A Ju lá atrás, colaboradora. Foi diluindo. Eu fui me diluindo com o tempo. Em 13 anos eu me diluí. Hoje ela tem, cara, quase 50% da empresa. Então, assim, e, pô, a operação roda graças a ela, graças ao Morel, graças ao Júnior, que agora é o nosso gerente comercial, que teve a primeira compra dele. O Azaf, que é o nosso gerente de TI, que eu falei, cara, eu preciso ter um cara bom de TI. Um cara excepcional de TI. É difícil de achar. Eu falei, ou eu pago caro, ou outra sociedade. Aí eu falei, cara, mas pra trazer um cara que nem ele, não existe, velho. Não tenho dinheiro pra pagar o que esse cara vale, não. Então vamos fazer sociedade com ele. Vamos chegar e falar, cara, tu vai ir crescendo. E aí eu consigo pagar bem ele, mas ainda dar sociedade, o que vai retê-lo, o que vai fazer com que ele tenha uma visão de futuro no negócio, uma paixão, uma visão de dono mesmo. Excelente. Cara, pra visão, hein? Pra você que tá assistindo a gente aqui, um dos grandes problemas que a gente tem com questão de sociedade é que vocês não conhecem o financeiro da empresa de vocês. Vocês não sabem qual que é o seu CAC, quais são as suas métricas, o quanto que você tem na parte de divisão de lucro. É tudo muito bagunçado. E para isso eu indico o nosso parceiro, a WID Assessoria. Eles são um BPO financeiro, onde eles vão cuidar do financeiro da sua empresa. Então, muitas vezes as pessoas pensam que BPO é somente contas a pagar, contas a receber e tirar nota fiscal e tchau. Mas não. Eles cuidam de todas as métricas, qual que é o seu custo por lead, qual que é o seu CAC, e te auxiliam todo no processo financeiro de fato. Eu sou cliente deles, então aprova, assina embaixo. E para te ajudar a organizar o seu financeiro, aqui na descrição desse episódio eles vão te dar de presente um livro de manual de boas práticas do seu financeiro para que você consiga começar a organizar o seu financeiro, que é o primeiro passo. Que sim, senão é aquilo, dividir 0 em 2 é 0 para cada um. Certo, Léo? Perfeito. Eu queria puxar também um gancho, que o Euro falou disso daí, sobre reinvestir, porque essa questão do financeiro Exato. Os nossos alunos ali, cara, a gente ensina a galera a fazer grana. Pô, beleza, a galera faz grana, mas e depois? Não sabe misturar ali. E tu tem essa visão, tanto a questão de sócio de gestão, cara, que, pô, pra mim, o Fernando tá sendo uma aula aqui, eu imagino que pra galera em casa que vai estar ouvindo a gente também, mas essa mentalidade de estar reinvestindo na empresa, cara, no negócio, como que tu tem isso hoje, se tu teve
essa bagagem? Eu acho que não foi na graduação, mas teve mentores, alguma coisa que fez com você em relação ao planejamento, reinvestir em negócio, empresa, business? Eu separar o PF do PJ, porque a galera mistura tudo. Eu vou até dar uma moral pra Weed aí, porque eu tenho um grande amigo que ele é do Tesouro Nacional. Caraca, legal. E é um cara que ele cuidava do balanço patrimonial, do balanço da RE, da FC, tipo da Petrobras, da Eletrobras, de grandes empresas. E ele cresceu comigo. Cresceu comigo. Então ele sempre foi um cara que eu aprendi muito sobre finanças. Eu tive o privilégio de aprender muito com ele. Muito, muito. Então ele sempre me deu uma visão financeira do meu negócio. Então, desde muito cedo, 2016, muito cedo assim, isso tem 10 anos, né? Então, virando de ano, eu sabia o que era CAC, custo de aquisição. E, tipo assim, pô, isso já... Cara, se você falar 10 anos atrás, você sabia o que é CAC? Hoje muita gente não sabe ainda. Velho, porra, é brutal. E aí, tipo assim, eu lembro do Lucão, desse meu brother, me explicando. Ele falava assim, cara, CAC é o seguinte, velho. Me explicando como se fosse uma criança. Ele imagina uma vendinha de cliente, velho. Tu sabe quanto que custa um cliente depois que você começa a investir com o tempo. E aí você tem que falar o seguinte, cara, eu quero comprar cliente ali. Quanto que eu tenho? Aí, pô, mas quanto... Aí eu perguntei pra ele. E a galera aí da Weed pode, né, tá vendo aí. Ah, depende do seu caixa e depende do que você vai receber. E o que é esse vai receber? É o LTV, velho. Então, tudo... Essa frase é dele, não é minha. Tudo é arbitragem de CAC e LTV. LTV sobre CAC. Pô, se você sabe que numa janela de 18 meses, 12 meses, você vai investir num CAC de R$1.000 e vai voltar 10 mil, cara, que negócio no planeta que você investe, que vai 1.000, você volta 10 mil, aí beleza. Vamos supor que você tem um custo operacional ali de 30%, vamos botar 40%. Cara, é 4 mil de custo, você botou 1.000, voltou 5 mil, 500% num ano. Que negócio que dá isso? Aí, bicho, né? Depois que você vê isso, não tem como desver. Entendeu? Não tem como desver. Tanto que todos os meus amigos viraram e falaram assim: Euro, você tem que investir na bolsa. Eu vou falar, porra de bolsa, meu irmão. Bolsa vai me dar o quê, velho? Eu vou investir no meu negócio. Uma burrada que eu fiz na minha vida. Às vezes eu faço uns investimentos, né, velho? Vou na pilha dos brother e tal. E eu sempre falo: quando eu investir em algo, por favor, não invistam. Quem é meu amigo não investe, porque vai dar errado, velho. Vai dar errado. Comprei uns Bitcoin no ano passado, velho. Meu irmão, despencou. Tudo que eu invisto que não é no meu negócio, cara, não dá ROI. Não dá ROI. A única coisa que eu invisto assim com mais calma é imóvel. É imóvel e em gente, né, velho? Imóvel e gente. Porque, bicho, gente que tem a mesma cultura que você, cara, e gente é a coisa mais importante, pô. Assim, se você tá com a grana, você olha assim e fala, cara, o que eu quero mudar no meu negócio? Por exemplo, parte de tecnologia, IA. Cara, se você não tá buscando alguém, se você tem um caixa hoje, velho, tá pensando, vou investir em imóveis, vou investir em... Não, velho. Cara, investe num cara de IA. Porque isso tá mudando o jogo. Isso não tem a ver com só quanto que você vai ganhar. É o quanto que você vai lucrar mais, ter mais margem. Lá a gente trouxe a galera de TI assim, foi pensando justamente... Eu fui para Stanford da última vez e uma palestra lá assim, acabou comigo, velho. Que foi o bicho trazendo a verdade nua e crua, uns caras que são um gênio, não lembro o nome dele agora. Ele tem uma empresa de robótica com IA, lá no Vale do Silício. E o cara falando, olha, bicho... O mundo tá mudando de dentro para fora com IA. As pessoas acham que a IA vai mudar de fora para dentro. Do tipo assim, você vai ver, estou usando um IA aqui. Não, pô, é de dentro para fora, velho. Você nem vai perceber. Aí eu falo, mas aquelas objeções. Teve um aluno lá que tava comigo que falou, mas as pessoas não querem ser atendidas por um IA. Eu concordo, ninguém quer ser atendido por um IA, desde que você... E se você não souber a diferença? Você não sentir a diferença. Se sua comida é feita... Todo mundo fala há muito tempo. Eu gosto de comida caseira. Pô, mas se você for comprar uma comida caseira num lugar que não é caseiro, que tem o mesmo gostinho, não tanto faz pra você? E aí, a recomendação desse professor, que eu replico aqui pra vocês, queria até dar o mérito pra ele. Ele falou, cara, vai fazendo a jornada do seu cliente, velho. Se você tiver um bom investimento agora, investe em A. E vai fazendo a jornada do cliente.
Cara, o que eu posso automatizar com IA? Então, nosso primeiro processo está sendo social seller. Cara, é rede social, é produção de conteúdo, já está tudo automatizado. Então, por exemplo, todas as legendas dos meus posts, dos escritórios e da minha empresa de educação, todas, absolutamente todas, são feitas com IA. A criação de conteúdo, hooks, tal, são feitas com IA. E hoje a gente não chegou nesse nível de excelência com o time que eu tenho para o conteúdo ser feito, eu não fazer mais conteúdo. Rezo por esse dia todos os dias. Que eu não preciso fazer um vídeo mais que a IA vai fazer. Eu gravo conteúdo. Então, toda a parte de produção de marketing, a gente já conseguiu copy, e-mail, copy de post, copy, tudo com IA. Legenda. Aí agora está sendo o comercial. Tá vendo que é a jornada do cliente? Primeiro atrai, depois converte. Aí o social seller, depois vai pro SDR, aí depois vai pro closer. Cara, como é que a gente vai... Aí o closer dá? Não dá. Parte para o onboarding. Tem um prévio onboarding que dá para fazer no WhatsApp. Porque, bicho, se você consegue fazer isso, aí é verdade no e-crua. Cara, tu vai economizar uns 80% de mão de obra, velho. Uns 80%, velho. Mas mesmo que não economize, vai aumentar muito a performance. Isso, exato. É uma economia que eu falo assim, você vai crescer sem precisar investir nisso. Sim. E aí é a hora, cara, que você tem uma margem de lucro brutal, velho. Brutal. Então, assim, investimento em pessoas, tecnologia, imóveis, né? Conhece a história do cara que ficou pobre investindo em imóveis? Por isso, não existe. Ninguém nunca ficou pobre, né, investindo em imóveis. Imóveis sempre vai ser, ainda mais aqui na ilha. Ai, tá osso. Eu queria, terminar o assunto, eu queria virar um pouquinho... Eu queria falar um pouco sobre, só perguntar, assim, sobre o advogado que está assistindo a gente. O que você poderia trazer de dica para ele na questão de IA, cara? O que pode ajudar ele hoje? Porque, cara, o cara é pequeno, você já tem uma baita estrutura, você tem o desenvolvedor, ele sozinho, o que você acha que ele pode ganhar de tempo no dia a dia dele com o IA? Que você fala, cara, isso é para ontem, isso aí você já tá até atrasado. Cara, muito boa. Ele gasta muito tempo hoje em coisas que não ele vai levar ele pro próximo nível, né? Onde que ele pode ganhar isso? Porque, tipo, eu tava conversando... Porque, vamos lá, qual o momento desse advogado? Vamos pegar a base. A base que é a massa. Que provavelmente ele é sozinho, ou ele mais um, ele é uma secretária. Porque às vezes o cara economiza ali uma hora. Eu tava conversando hoje com o meu vendedor exatamente sobre isso. Que a gente tem lá algumas soluções de IA. Eu falei, cara, já parou pra pensar que isso aqui resolve 1 hora do seu dia? Daí ele falou, pô, 1 hora não parece ser tão atrativo. Eu falei, cara, mas pensa que no mês são 20, 22, 24 horas. Tipo, você ganha um dia. Você ganha um dia a mais só por não fazer essa ação. Aí, aí você começa a ter uma visão um pouco diferente da coisa. Total. E o que você acha que desse cara jovem que está começando? Talvez nem precisa ser jovem, mas está naquele momento que é ele mais um, que você fala, cara, resolve isso aqui. Hoje, se você for num Orkana da vida, num site de você contratar mão de obra ou encontra um dev, você consegue um cara para fazer uma automação da confecção de petições que você tem do seu dia a dia, pagando ali, cara, vamos botar assim, 12 mil reais. 200 mil reais é muito dinheiro. Você pensa, bicho, é um estagiário que você paga por ano, que você vai fazer a produção de, sério, 20 advogados, só de fazer isso, seu operacional tu resolve. Então, assim, por exemplo, um dos nossos gargalos lá que a gente botou IA no escritório, imagine que para fazer a parte tributária, que é pegar o custo do cara, a gente tem que pegar o custo do cara e dar uma imunidade e isenção de imposto. O cara tá pagando 20% de imposto, ele vai pagar 3%. Que a gente equipara o curso dele a um livro, a um audiobook, e-book e videobook. Para você fazer isso, você tem que transformar o curso, você tem que retirar o áudio do curso e virar um audiobook. Você tem que pegar esse audiobook, transcrever ele e pegar essa transcrição e transformar num livro. Então, todos os nossos clientes que se tornam nossos clientes, a gente escreve um livro para ele, para que ele possa economizar com impostos, que era um gargalo. Porque se ele não fizer isso, ele não pode economizar com impostos, entendeu? Porque você tem que ter 3 versões do mesmo conteúdo. E aí a gente colocou 2 pessoas para fazer isso dentro, a gente contratou, pegou um monte de empresa terceirizada, o custo era enorme, são ghostwriters, né? Pessoas que vão escrever, o cara pagava 30 mil reais para conseguir fazer isso. E aí a gente olhou e falou, cara, a gente tem que resolver esse problema, esse é um problema que, tipo assim, a gente vai resolver muita coisa se a gente resolver esse problema. E aí a gente pagou 20 mil reais pra um cara lá de São Paulo, e ele fez uma IA que a gente pega
todo o curso do cara, coloca em ordem alfabética, o nome das aulas, a gente vai movendo para uma pasta do Google Drive, aí vem uma IA e pega, já vai lendo tudo que você botou, retira o áudio, joga para outra pasta, ele cria outra pasta e joga o áudio, depois ele faz isso, a mesma coisa com a transcrição, ele pega, faz a transcrição sozinho, joga para uma outra pasta, e penúltimo, tem uma IA, um outro agente que pega a transcrição e transforma no e-book, e o outro que pega o e-book pronto e bota nas normas da ABNT, velho. Tipo, em 3 horas ele faz 1 hora a cada 15 horas de conteúdo. O que a gente levava 1 mês. Sabe, velho? Loucura. E aí o cliente que demorava 90 dias, 120 dias para começar a economizar, hoje ele 30 dias, 60 dias, a depender da nossa fila, ele consegue estar economizando. Então é isso que o advogado tem que ver. Cara, como é que eu melhoro a minha produção para que eu faça mais em menos tempo? Porque é só vender, jogo na produção. Vendo, jogo na produção. Vendo, jogo na produção. Aí depois ele já começa a ganhar tanto dinheiro que ele fala, agora eu vou botar alguém para jogar na produção para mim, porque eu não quero ficar jogando. E aí ele vai pro marketing, vai para vendas e aí ele cresce. Bizarro. Eu acho que ia ser o contrário. Achei que você ia falar muito nas vendas para depois a entrega. Vender primeiro e depois a entrega. O cara que é sozinho, ele não consegue ter tempo para vender. Porque ele tá focado na entrega. E se eu falar para ele assim, ó, cria uma IA para vender para você, aí entra uma parada. As IAs que vendem hoje, sozinhas, cara... Eu ainda não... Existe um grande problema, que se chama fine tuning. Esse mesmo professor de Stanford, ele falou, cara, a galera tá vendendo mentira. Ele falou com essas palavras, as pessoas estão vendendo mentira, que você pode ter uma IA que fecha contrato sozinha com um LLM, com um ChatGPT, com humanos, enfim. Não, se você quer vender sozinho, você tem que ter um SLM alinhado com um banco de dados, que é como se fosse um ChatGPT meio que seu, treinado com seu raciocínio e o seu banco de dados. É como se fosse uma memória RAM e uma memória HD alinhados para o mesmo objetivo. Não a IA genérica que nem o ChatGPT, com um banco de dados que é um script de vendas. Cara, isso não vai dar certo. Você vai queimar lead e tudo mais. Não estou falando que IA não é boa para fazer o quê? Uma rápida qualificação, recepção de madrugada. Pô, é muito bom isso. Cara, IA resolve esse problema facilmente. Mas fazer a venda inteira não dá conta ainda. Não dá conta. Eu acho que é vender sonho. Tem gente que vende assim, mas minha opinião... Eu concordo contigo e eu acho que tá um pouco longe ainda de ficar 100%. Mas é isso, marketing é agressivo, a galera fala, não, vem aqui, demitir minha equipe de marketing, demitir meu comercial, atenda tudo, não, cara, esquece. É porque a gente tá nesse momento hoje no escritório, fazendo SLM, e dá muito trabalho, é caro. Isso que eu ia falar, isso inviabiliza para quase todo mundo, porque é um negócio muito caro. É caro. Caro assim, já foi muito mais caro, muito mais caro. Era totalmente impensável, hoje você vai gastar um Corolla pra você fazer uma parada dessa. Mas é uma parada que vai... É uma parada bizarra. E de longo prazo. Eu vi uma rodando, essa história é boa de contar rapidinho, velho. Que é tipo, o Eli, ele é aqui de Floripa. Ele vende produtos, ele tem infoprodutos religiosos. Tipo, te ensina a ler a Bíblia. E aí, cara, ele fez todo o fine tuning, tudo do jeito certo. Muito tempo em cima, curadoria, treinando a IA, jeito errado, jeito certo. Cara, dá um puta trabalho fazer isso. E ele botou como social seller. Vocês não acreditam, velho. Eu chego a arrepio, que coisa de louco. Imagina que o cara foi comprar um curso de leitura da Bíblia e ele parou de responder. No meio do processo de venda, dentro do direct. Ele vende dentro do direct, que é um ticket mais baixo. E aí o cara parou de responder, velho. E aí passou umas 2 semanas, 3 semanas, ele foi fazer o follow, porque faz follow, a IA. Aí o cara falou, não, pô, minha mãe faleceu. A IA, que a paz do Senhor esteja convosco. A IA, velho. Porque tá dentro das palavras que ele fala, do banco de dados, tal. E aí a IA fez um follow-up totalmente suave ali, nem fez pitch porque não era o momento. Então, assim, meu Deus do céu, é outra parada, sacou? É outra parada. E sem falar que também, ticket alto, o IA não vai vender um ticket alto, porque porque um ticket alto tem que fazer uma call, pelo menos, né, velho? Aí... Eles dão um contato ali, e aí pode ter uma IA que faça.
Mas eu acho que ainda tá longe, assim. É coisa de longe que a gente fala, a gente não faz a mínima ideia, né? Não tem como Tá chutar. exponencial o crescimento, mas eu também acho. Isso. Concordo. Porque você tem um vídeo de uma pessoa simulando uma closing call é foda. Sim, concordo. Eu queria puxar um gancho que você falou agora também, inclusive nessa parte da automação do advogado, você vai automatizando algumas etapas, inclusive para pegar os produtos dele, transformar em e-books e por conta de tributação. Você aqui mencionou anteriormente também o ponto de que está muito em alta, né, por causa de novos impostos, etc. E o que você tem a trazer para a gente, para a galera empreendendo em relação a holding? Não precisa aprofundar, mas onde que a gente pode ir? Inclusive, muitos da galera que a gente são nossos ouvintes que empreendem com agência também. E daí tá nisso daí, né? Qual que é o momento, às vezes, da galera, tanto a agência quanto infoprodutos, qual que é o momento de virar uma holding, que daí para mim também é algo novo, ou ir paraíso fiscal, montar empresa? Legal. Como pode introduzir assim pra gente? Vamos lá. Se você presta serviço, não tem como você abrir em paraíso fiscal. Esquece, porque a legislação brasileira fala que se o serviço é prestado no Brasil, tem que pagar imposto no Brasil. Mas, por exemplo, infoproduto, você pode ter um site fora, você só vende infoproduto, é zero high ticket, zero serviço. Você tem um site na Estônia, né? Cara, na Indonésia, tem vários países, né? Bermudas e tal, Delaware nos Estados Unidos, que você, digamos assim, pode abrir uma empresa lá, a pessoa compra o seu curso no Brasil, mas seu site é de lá, ela assiste o seu curso no site de lá, então por mais que a pessoa esteja assistindo no Brasil, não foi ofertado para ela não tem um serviço, é um produto. Então, nesse caso, você pode abrir um offshore, né, que a gente chama de offshore, é uma empresa fora do Brasil. A grande maioria, o que a gente faz? Inclusive agências. A gente está plugando infoprodutos na oferta da agência. Por quê? Infoproduto você paga 2,88% de imposto. E tem algumas dores que são inerentes à agência. Porque, por exemplo, tu gera o lead pro cara, pra caramba, o que ele fala? Só tem lead ruim, só tem lead ruim, só tem lead de venda, de qualificação. Isso, você faz um treinamento gravado pra ele, cara, boladão lá de vendas, cara, ensina pro cara. Você pluga isso na sua oferta, então, pô, por ano eu cobro 36 mil. Mas, cara, esse meu treinamento, ele é 12 mil. Então, eu vou te cobrar 24 mil do serviço e 12 mil desse infoproduto. Tu economizou 1/3 em impostos, entendeu? E você está de fato entregando isso. Então, essa é uma estratégia que agências fazem demais. A gente faz lá com o Marlon, né? Com o Cadu Neiva, com várias pessoas. Na questão do e-book, a gente não consegue pôr um valor alto nesse e-book, ou não teria problema. Mas porque não é um e-book. É um curso em 3 formatos, de videobook, audiobook e e-book. Por isso que pode ser 12 mil, entendeu? Tem essa regra aí dos 3. Isso. Esses 3 formatos Esses 3 formatos de entrega. E aí, beleza. E aí tem a terceira. Aí, com isso, o dono de agência já consegue economizar. E o cara que já está retirando de lucro mais de 50 mil por mês, tem agora 10% que ele tem que pagar de imposto. Faturou mais de 5 mil reais, ele paga 10% de imposto sobre o lucro. Ou seja, a gente tem um governo que já tributa. Meu irmão, velho, já tributa teu consumo, seu insumo. Tudo aqui, ó. Tudo que esse podcast tem, tudo foi tributado para montar, então tudo foi mais caro. Seu colaborador, tu paga INSS, tu paga FGTS. Quando você vende, você paga ISS, ICMS. Você pagou tudo. Quando você tira o dinheiro, era a única hora que você não pagava imposto, velho. Aí agora o governo Lula foi lá e botou o imposto sobre o lucro. Sendo que você ainda vai pagar quando você comprar a tua casa o IPTU e o TBI. Você vai pagar quando você comprar teu carro, teu IPVA. Bicho, é um absurdo, assim. Era pra pessoa estar pegando em armas. Tiradentes lá atrás, por muito menos, né? Morreu lá, fez a revolução. E essas pessoas, elas podem abrir uma holding patrimonial. Que é uma holding que vai ser a sua PJ, ou vai ser a sua PF. Então, por exemplo, o aluguel da sua casa, você pode, ou a parcela, você vai comprar a casa, a parcela dessa casa pode ser paga pela essa holding. Seu carro, tudo. Então, você bota todo, seu cartão de crédito vai ser dessa holding. Para quê? Para todo o dinheiro que sair dessa empresa sua, que é a agência, ou escritório de advocacia também, pá, vai para essa holding. Porque a lei fala que é a retirada
do lucro pela pessoa física. É o IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Física. Ela não fala nada sobre a pessoa jurídica. Então, por exemplo, tudo que eu tinha no meu nome de despesa, eu movimentei e coloquei na holding. Eu comprei um carrinho agora, é a holding, comprei no nome da holding, que não é a holding familiar, porque é uma holding que ela tem risco, como a sua pessoa física ali, tá tendo risco. A holding familiar é um cofre, que é quando você tem bens que você não quer vender e que você quer proteger da atividade empresarial, que basicamente é você criar uma holding no nome dos seus filhos, que a empresa fica no nome dos seus filhos, a empresa não, perdão, os bens. Então você tem uma casa em Jurerê que você não quer tomar risco nessa casa. Você tem um sítio ou receber uma herança que está alugado alguns imóveis que você não quer que misture. Aí você bota numa holding familiar que quem são os donos são seus herdeiros. Mas você tem todo o usufruto e gerenciamento disso. Eles não têm... Só quando você morrer que eles vão ter algum direito. E aí você consegue proteger esse patrimônio do seu risco empresarial, né? De tudo que você está passando. E quando você morrer, não paga o ITBI que o Haddad fala. O ITBI não, o Imposto Causa-Mortes, né? Que é o imposto de herança. O nosso é bem bom no Brasil, assim, tem países que é pior. Não estou falando que o nosso é maravilhoso, mas tem países que é pior. Que você não paga, imagina, tipo assim, tem lugares que chega a 6%. Cara, 6% de todo o seu patrimônio que você construiu a sua vida toda, cara, é muita coisa. Você tá falando de 10 milhões, você vai dar 600 mil pro Estado, assim, ó, toma Estado, 600 mil reais. Tudo que você trabalha a tua vida toda. E quando você faz uma holding familiar, isso não acontece. Você não paga o imposto da herança. Então, é para quem já pensa na sucessão. Essa outra é para quem não quer pagar. Fatura mais de 50 mil, cara, cria. Uma saída para quem não quer criar. Quer postergar isso por exemplo, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho. Aí você bota uma cota da sua empresa, por exemplo, vocês dois são sócios de uma empresa. E aí vocês estão tirando 100 mil reais cada um por mês de lucro. Aí cada um dá uma cota para cada esposa e colocam no contrato social uma cláusula que fala que a divisão de lucros não é correspondente necessariamente às cotas. E aí tira 50 mil para você, 50 mil para você, 50 mil para sua esposa, 50 mil para sua esposa. Isso é grátis, não precisa fazer holding. Que aí você não paga esse imposto, porque é até 50 mil. Sacou? Uhum. Fica a dica grátis aí pra galera. E aí você pode fazer... Mas assim, o ideal mesmo, assim, cara, para pessoas que já têm mais filhos ou menos filhos, não tem filhos ou não tem esposa, vai ter que fazer a holding. E o bom da holding também é que você não precisa ficar tendo esse risco empresarial em nome de outras pessoas também. Esse é o resumo da ópera. E daí tem essa questão agora do anúncio. Tem que fazer. Quando que deve movimentar isso? Vai entrar 12,5%. Você investe uma paulada em anúncio. Nem fala. Primeira coisa de gestão é repassar isso no seu preço, né? Não tem como. O meta passa pra gente, a gente passa por... Porque não tem como, né? Ninguém quer perder margem. Eu sempre falo, quando o governo bota o imposto no empresário, quem paga é o povo. Porque o empresário vai olhar e falar, cara, eu não vou pagar essa conta sozinho. E aí, todo empresário uma hora faz conta. A galera fala, o empresário não vai pagar se o povo não consumir. Eu falo, não existe isso. Então, assim, é repassar. Mas eles têm uma forma de você fazer um crédito tributário para você chegar. Então, por exemplo, a gente gasta lá 4 milhões ao ano de ads. Vai para 4 milhões e 480, né, velho? Então, eu vou pagar 480 mais de insumo. Lá na frente, eu tenho que pagar, por exemplo, 2 milhões de imposto dos 30 milhões que eu faturei. Aí, beleza. Desses 2 milhões, eu falo, opa, governo, já foi pago o imposto lá atrás. Você está ganhando 2 vezes. Então, eu quero gerar um crédito desses 480 para tirar desses 2 milhões. O ruim, na reforma tributária ficou um limbo de 2026 até 2030 que é progressivo. Só para vocês entenderem. Não vai começar a reforma tributária a botar... Eles não são besta, né, velho? Se tu dobra o imposto do povo numa virada de ano, todo mundo percebe.
E aí, mano... Não tem reeleição, O não pau tem quebra. nada. Se você começa a fazer uma progressividade de 5 anos, vai aos poucos, né? A rabada vai aos poucos. Então, assim, o que rola? Vamos supor, ano que vem o Meta já vai colocar 480 mil na minha conta. Mas só que eu vou pagar, tipo, muito pouco imposto desse novo imposto. Porque eles vão criando um novo imposto e extinguindo nos próximos anos o antigo. Então, o que rola? O crédito é só do novo imposto que eu consigo fazer essa compensação. Então, vou tomar um prejuízo mesmo, cara. Durante 2 anos ali, eu acho que 2 anos e pouco. Porque o novo imposto não está me gerando tanto crédito para eu compensar com o prejuízo que eu tive lá atrás. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, quando chegar, vou pagar em 2026 2 milhões, mas do novo imposto é só 50 mil. E eu só posso, então, pegar esses 50 mil para pegar aqueles 480 mil. Aí no outro ano vai ser 150. Isso é só lá na frente que você vai conseguir equiparar tudo. Isso. Cacete. Então vai ter um deságio aí, cara. E não tem o que fazer. Tem. Nas próximas eleições. Fala com a galera do teu time aí, velho. Fala com a galera do seu time, pelo amor de Deus. Velho. Assim, eu sou um caboclo, velho, que eu votei no Lula 2 vezes, eu não posso falar. Votei quando era moleque novo, votei, era inocente, né, velho? Mas, quando a gente fala de tributário, que é o que a gente entende, a gente tá vendo que, cara, estão acabando com o país, bicho. Estão acabando com o país. Eles acham que é arrecadar. E arrecadar, velho, sem ter... Retorno. Primeiro, se você tiver retorno, ia ser lindo. Mas eu já fui servidor público. Aqui, puxa aqui. Eu já fui servidor público, né? E eu era corregedor federal. Durante 7 anos, fui concursado lá atrás. Lá no começo da minha vida profissional. E, cara, o que eu vi... Corregedor, você combate a corrupção. Cara, eu não tenho mais fé. E eu, pô, se você for ver, foi justamente no governo PT que eu tava lá combatendo a corrupção e vendo de dentro o que acontecia. Não tô falando que os outros governos são santos, não. Tô falando que é um grande problema. O que eu tô falando o Estado é ineficiente. O Estado é ineficiente. Então, por exemplo, a armazenagem pública de grãos é 8 vezes mais cara do que a privada. Então, para que eu quero ter um armazém público? Um servidor público fazendo o correio 2,8 vezes mais caro do que o FedEx faz. Uma empresa, né? Cara, então quando você começa a fazer comparação, o Estado, ele não pode fazer coisas que um privado pode fazer. O Estado tem que dar educação, segurança nacional. Cara, eu sou a favor de saúde. Eu acho que esses 3 pilares ali, transporte, do ponto de vista de rodovia, estrutura, infra, né? Quando o Estado vai para outro nível, velho, ele já começa a mexer coisas que não era para ele mexer e ele é ineficiente. Então queima nosso dinheiro. E na outra mão ainda rouba. Aí, bicho, a hora que a gente olha e fala assim, cara, desespero, bicho. E assim, eu não largo o Brasil por nada. Porque eu acredito piamente, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Sim. É só você saber se adequar no mercado. A gente é muito raiz, né, cara? A gente é muito patriota e gosta muito dessa parada, né? Mas existe o plano de internacionalizar a empresa? Porque você falou assim, eu quero ter a maior empresa do mundo. Cara, então, a gente hoje já atua em 7 países. Que legal. Mas para pessoas que vendem no Brasil, no escritório de advocacia. E no mercado de educação, a gente já vende Latam. Um low ticket de entrada para colocar o pezinho, sabe? Ali e falar, pô, galera, tá aqui e tal. Existe essa vontade, sim. Você pode ser advogado em outros países ou você tem que ter um advogado representante lá? Depende da lei de cada país. Por isso que a advocacia, a gente quer ser o melhor do mundo para infoprodutor em questão de NPS e volume de clientes, porque o Brasil é o segundo país com mais infoprodutores do Brasil. Então, ou do mundo, perdão. Então, assim, dá pra gente ser o maior do mundo atendendo só o Brasil e, quem sabe, Estados Unidos, que é o maior do mundo hoje ainda. Mas na empresa de educação dá pra gente ser o melhor do mundo também. O melhor do mundo, ele acaba virando o maior, se ele não para de crescer. Presta bem atenção. Cases, cara, fodas. Louis Vuitton. Cara, o cara fez a primeira mala, ele falou, quero fazer a melhor mala da melhor forma que pode ser feita uma mala. Sacou? Aí depois o bicho foi mudando no Lobotan, cara de sapato. Eu gosto muito de estudar o mercado de luxo, porque
Como que eles chegaram até ali? Como é que eles chegaram até ali, cara? Como é que eles conseguem cobrar 100 vezes mais? Não, pô, eles não cobravam 100 vezes mais quando eles começaram. Não, eles foram... Quando eles começaram, eles faziam com o que eles tinham, o recurso que eles tinham. Eles foram melhor. Eles nunca pararam de pensar em ser os melhores do mundo. Quando você pensa em ser o melhor do mundo, você vai sempre melhorando, sua percepção de valor fica maior, você vende mais caro, até que, opa, estou no mercado de luxo, né, velho? Lógico que quem tem dinheiro já pode contratar os melhores, encurtar essa cauda, né, velho? Mas, cara, é o jogo do infinito, vai melhorando todo dia também. E vai estar sempre se desenvolvendo, porque sempre vai ter vai ter ali. É isso. O Saber jogar o brasileiro jogo. sempre tem que ser... fazer gente. lutar contra o sistema. E o que eu falo assim, quem melhora todo dia um pouquinho, velho, nunca vai passar dificuldade. Nunca. E vindo para esse ponto de melhorar um pouquinho, você tá com o CEO liderando duas empresas, você falou um pouquinho da parte da gestão, né? 45 dias uma, 45... Foco, né? Não que você pega, esse 45 é só essa. Não. Como que funciona hoje, cara? Você falou um pouco da rotina ali, de segunda a quarta, porra, full trabalhando igual um maluco, você gosta, é tarado por isso, na quinta já tem um dia de folga, mas como que você organiza tudo isso, cara? A harmonia, né? Mulher, empresas, cara, produção, né? Querendo ou não, ainda de conteúdos, clientes, gestão, cara. Como que funciona hoje a tua rotina, a tua disciplina, cara? Você tem aquelas... Learn Startup, que eu tô tentando lembrar em português, pô. Startup enxuta. Boa. Livrão. E ele fala sobre ninguém consegue gerenciar mais que 7 pessoas, né, velho? Então a gente tem um ecossistema hoje que tem contabilidade, empresa de recrutamento, empresa de software, agência de marketing, empresa de educação, 4 escritórios de advocacia. Então, eu tô aqui em cima, eu sou, cara, a pessoa que estou aqui gerenciando 7 pessoas, que são, tipo assim, eu vou lá e reúno com o Marlon, eu reúno com o Azaf de TI, eu reúno com a Ju. Então, todos os dias, 15 minutos, eu falo com todo mundo. Sprint diário. Todo mundo abre o Zoom não, né? Google Meet. E vai, cara, planejamento estratégico, como é que estão as metas do trimestre, destrincha as metas do trimestre em meses e essa semana, o que tem que ser feito? Todo dia vai acompanhando. Nessa reunião, eu converso comigo como CEO de 2 empresas. São 9 no total. Então, eu bato ali com essas 2 empresas e tenho mais 2 sprints, que é o sprint junto com os líderes do escritório de advocacia, que aí sou eu CEO do escritório, sou eu CEO do grupo, conversando com todo o grupo. Depois eu CEO do escritório, 15 minutos com a galera do escritório, e logo em seguida, que é às 14 horas, 14h15, começa a outra, que é da empresa de educação com a galera. Acredito que primeiro trimestre ali, ou no máximo final do primeiro semestre, eu já tenho uma outra pessoa para ocupar meu lugar aqui, sabe? Que minha meta até o final do ano é eu ficar só como CEO do grupo. Só como CEO do grupo, deixar tudo bonitinho. Cada um com o seu Isso. Porque aí vou ter mais qualidade de vida. Porque é coisa, é muita coisa. Então, esse acompanhamento diário, eu sou um cara muito do planejamento. Então, para ter essa rotina cara, planejamento anual, destrincha no planejamento trimestral e vai acompanhando e delega. E 0 operacional. A única coisa que eu sou operacional é conteúdo. E aí, cara, conteúdo, odeio fazer conteúdo. Não tem dessa. Eu não sei quem. Eu admiro quem gosta. O de Aquiles de todo empresário é esse daí. Eu odeio, mano. Odeio. Aí eu achei um formato massa que a galera gosta, que é tipo tela verde. Nossa, esse daí você pega um celular aqui, ó, velho, faz aquele tela verde e tá dando muito engajamento. Eu falei, graças a Deus. Então, segunda-feira eu escrevo conteúdo. Segunda-feira é só escrever conteúdo, que é a prioridade. Você sempre começa pela prioridade. Porque é o que vai levar você... Isso, velho. No 30-30, o vermelhinho. Quanto melhor o meu conteúdo, gera mais lead, meu comercial vende mais. Então, assim... Tudo fica mais redondo. Não tem como, velho. Não tem como, velho. E, assim, é o que eu mais odeio fazer. Eu amo fazer treinamento pro meu time, eu amo fazer várias coisas, assim, mas é o que eu mais odeio fazer. Mas a vida de adulto não é fazer o que você gosta, fazer o que precisa ser feito, né? É isso, tem que fazer. Então, assim... E, cara, você vai fazendo... Existe uma beleza oculta em tudo que você faz. Por mais que você... Cara, você vai estar fazendo aí, dá um engajamento legal. Você, pô, que massa, aquele conteúdo que eu fiz deu um engajamento legal. Então, tu vai curtindo o processo. E aí, então, segunda é só pra
produção de conteúdo e a gente termina o dia com a Marcon, que é uma reunião muito importante, velho, para quem tem setor de marketing e vendas, que é uma reunião que é todo mundo, lideranças de marketing com lideranças de vendas, todo mundo junto, para um conversar com o outro, velho. E aí, como é que tá chegando os leads aí no comercial? Da briga eterna. A galera Cara, e a gente tá fazendo uma parada, você falou da briga eterna, a gente tá fazendo uma parada pro ano que vem, que eu nunca vi empresa nenhuma fazer no Brasil. Que a gente... Não existe mais na empresa de educação o setor comercial. Acabou. E não existe mais setor de marketing. Não existe. A gente quebrou, cara, são 42 pessoas e a gente tem 3 funis recorrentes, que é o funil orgânico, funil de evento e funil de perpétuo, sessão diagnóstico. E a gente mesclou agora, velho. Então, tem um time do funil de diagnóstico. O time do funil de eventos. Que pega do marketing à venda. Tudo. Eles são juntos lá e não tem setor, sacou, velho? E o cara do marketing vai sentar do lado do cara de vendas. O cara ser especialista. Naquele funil. E eu fiz isso primeiro para calcular o CAC melhor. Porque é sempre tipo assim, vou dividir o time de marketing, né, pelo volume de vendas. Eu sempre olhei e falei, cara, qual que é a nossa função como gestor? É alocar recurso. Eu queria ter na vírgula, tipo assim, cara, quanto que me custa o CAC específico da galera tal? Entendeu? Do evento, a galera aqui. E a gente tomou essa decisão. Cara, tá sendo um auê, assim. A galera tá todo mundo meio assim, a galera do marketing. Meio cabreiro. Eu vou viver com aqueles barulhentos lá do comercial, tá todo mundo meio cabreiro. Mas eu tô muito otimista que eu acho que isso vai dar muito certo. E aí é isso, essa parte de gerenciar, cara, fica da Marcon, que não vai ser mais Marcon, a gente vai ter, né, agora por funis. E nos outros dias é mais questões de dashboard, mais questões de reuniões com lideranças, análise de indicadores e tal. Mas cada vez mais eu tô fazendo isso menos pra estar aqui. Tipo assim, gerando mais conteúdo. Pelo menos aqui vai ser mais fácil, é só cortar. Isso, mais conteúdo. Porque não adianta, velho. Você vai ver o João Adib, tá onde lá? Sim. Onde é que o Thales Gomes tá? Então é relacionamento, conteúdo, é isso que, velho, mexe mais o ponteiro. Onde mexe mais o ponteiro, a gente bota energia, velho. É isso aí. Euro, crítico, né? muito obrigado, cara. Foi muito bom. Cara, Como é que faz pra galera comprar os seus produtos? Tipo, tem um bom, tá tudo direcionado pro seu perfil? Cara, ou tem Euro outros? Júnior. Euro Júnior no Instagram. A gente tem no YouTube também. Tudo é DR, D de dado, R. dr.euro, igual a moeda da Europa, Júnior. Só me procurar no Instagram ou no YouTube. TikTok eu sou péssimo, né? Tá no planejamento estratégico de 2026. A galera tem que ir pro TikTok. Eu falo, caraca. Mas é isso, aí sei lá. Entra no seu Instagram, Isso. fica no link da bio. No link da bio tem a central lá, tá pra falar com o nosso time, a gente tá à disposição. E a alegria minha, queria agradecer o convite de vocês, cara. Foi muito bom o bate-papo também. E recomendo a todos aí que estão me vendo a seguir também aqui, cara, que eu acho que vale muito a pena. O conteúdo é muito bom. Não sei a galera em casa, cara, mas caderninho, TV de casa aqui, cara. Mas... A minha mulher, ela é minha sócia. Aí você fala alguma coisa aqui, eu só levanto a cabeça aqui e olha ali. Pega essa. Vai anotando aí. Porque, cara, a gente também tá nesse momento de criar funil, pensando em 2026, um monte de planejamento. E estavam conversando exatamente sobre esses assuntos hoje. Mas... Cara, e você que chegou até aqui, cria vergonha na sua cara e segue tanto o Euro, quanto o Fernando, quanto o Léo, quanto o Edscast. Pô, a gente vai ver as métricas lá do YouTube, 90% das pessoas não seguem a gente, então cria vergonha na sua cara. É um botãozinho que você aperta aí, ajuda a gente pra caramba pra manter esse projeto ativo com conteúdo foda como esse, certo, Léo? Fechado. Aí, toda quinta-feira a gente tá aqui, tá? 2026 tá chegando, muitas coisas que a gente falou, entrevistou de conteúdo se concretizaram. Então a gente tá aqui, ó, prevendo aí o futuro de vocês, tá? Hoje mais um conteúdo aí de altíssimo valor. Como faz pra galera te seguir, Léo? No meu Instagram ou qualquer canal, Léo Junks, o que você precisar sobre estruturação, processos comerciais para agência, as metodologias de crescimento de agência, contratação de colaboradores, eventos, vai ser um prazer te ajudar. Coisa linda. @eu, Fernando Quilice. Implementação de CRM. Se você é advogado, precisa de um CRM de vendas, manda mensagem para mim que a gente vai resolver o seu problema. E é isso. Quinta-feira que vem, mais um episódio muito foda como esse. Valeu. Valeu! Meu people.